Gente, boa noite. Estamos hoje num dia de muita alegria e muita satisfação da mentoria da OAB-RJ, com esse curso maravilhoso sobre mestrado e doutorado, com um grande professor, um querido amigo, um grande profissional, que é o professor Carlos Alberto, que também é secretário-geral da OAB de Niterói, e está nos dando a grande honra e grande alegria de proferir para a advocacia, com muita generosidade, com muito carinho, esse curso sobre como fazer o mestrado e o doutorado, abrindo portas para os colegas, abrindo oportunidades. A gente sempre precisa lembrar que o nosso maior patrimônio é o conhecimento. E o mestrado e o doutorado são caminhos muito seguros para um maior domínio da área jurídica, para ampliar os conhecimentos. Queria também fazer uma saudação a todos os queridos colegas que estão aqui, na pessoa da Thaís, que é a nossa presidente da comissão de mentoria da OAB-RJ, agradecer aos inscritos e dizer que esse curso já é um grande sucesso. Nós tivemos um grande número de colegas se inscrevendo, então estamos todos muito, muito felizes. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o grande idealizador, para o nosso querido professor Carlos Alberto, para que ele faça a sua saudação inicial para vocês, já agradecendo mais uma vez a ele pela honra. Muito obrigado, doutora Ana Tereza Basílio. Eu me sinto muito honrado por estar com tantos colegas de profissão nessa noite. Tenho o dever de iniciar fazendo um agradecimento muito especial a algumas pessoas que ajudaram muito a concretizar essa mentoria que nasce com 1.337 inscritos. É muito impactante, porque eu sou uma pessoa que vivo a educação no meu dia a dia profissional como advogado há 30 anos. E, paralelamente, construí uma carreira na academia e sou também o sujeito que perdeu 2 anos na escola. Tive 2 reprovações, na 8ª série e no 1º ano. E eu costumo dizer em diferentes momentos que se eu fosse rever a minha trajetória a partir daqueles 2 momentos de perder anos na escola, eu seria estereotipado como o sujeito fracassado antes de começar. E hoje as pessoas muitas vezes observam o currículo construído e fazem referência que é um currículo que foi ficando robusto, mas eu sempre digo que o ponto de partida foi um ponto difícil. Então, acho que nessa fala inicial, que é uma fala de agradecimento, eu preciso registrar palavras de reconhecimento à importância desse trabalho que é desenvolvido pela comissão de mentoria, que foi idealizado pela doutora Ana Tereza Basílio, porque é um trabalho que valoriza a educação. Então, assim, eu queria fazer essa saudação inicial com esse agradecimento, porque eu acredito que uma das principais missões da Ordem dos Advogados do Brasil é retribuir para os nossos colegas de profissão, por intermédio de cursos como esse e outras tantas iniciativas vitoriosas feitas pela comissão de mentoria, de forma gratuita para a advocacia. Nós que estamos vinculados à política de classe, temos o dever, sim, de incentivar os nossos colegas de profissão que estão iniciando, incentivar novos voos profissionais
E eu vejo hoje isso sendo cumprido pela OAB nesse extraordinário trabalho que é desenvolvido pela comissão de mentoria. Falar então esse agradecimento é uma obrigação de um reconhecimento público que, por intermédio da comissão de mentoria, se cumpre um dos ideais que eu, como advogado, há 32 anos, tenho como profissional do direito. E que a instituição que eu pertenço, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela sempre possa estar atuando em favor da educação gratuita, pública, facilitada ao máximo para os nossos colegas de profissão. Então, quero registrar esse agradecimento, doutora Ana, por todo o seu empenho para que essa atividade fosse viabilizada. Quero registrar um agradecimento muito especial à doutora Thais, que desde o primeiro momento, nossa primeira conversa, ela foi de uma generosidade, tanto no sentido de escutar o que eu estava trazendo inicialmente de proposta, como de colaborar com várias sugestões, se colocando no lugar de quem também estaria participando, escutando o que aqui estiver sendo desenvolvido de conteúdo e agregando valor. Então, o resultado do que foi proposto nessa mentoria, devo dizer que já não é um resultado só da proposta do Carlos Alberto, é a proposta que eu inicialmente apresentei, a doutora Ana, com valor agregado, com as ideias generosas e o trabalho da Thais, que foi assim fantástico. Então, doutora Thais, muito obrigado também por sua participação, por seu empenho, pela troca generosa em diferentes momentos do dia, de tarde, de noite, finais de semana, a gente trocando ideias. E aqui eu vou confidenciar uma outra coisa que me chamou muito a atenção. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar com Canva. Eu digo que o Canva é libertador. Então, encontrar na Thaís uma pessoa que também gosta de trabalhar com Canva, que tem ideias, o trabalho rolou de uma maneira super fácil. E é muito importante a gente destacar essa capacidade de trabalho dela, doutora Ana, e elogiar publicamente, né? Porque são muitas mentorias sendo realizadas ao longo aqui de todo o mandato, eu vejo ela empenhada o tempo todo e, em particular, nesse trabalho que nós estamos iniciando hoje, ela foi fantástica. Preciso também registrar um agradecimento ao Dr. Fábio Nogueira, porque vi no mapeamento dessa mentoria que nós estamos iniciando a expressão das subseções da nossa OAB-RJ representada de uma maneira intensa por todo o estado do Rio de Janeiro. E fechando esse ciclo de agradecimentos iniciais, eu preciso registrar também um agradecimento muito especial ao Dr. Ivan dos Santos Gonçalves, diretor tesoureiro da OAB Niterói, que foi uma pessoa que abraçou essa ideia também desde o início e ciente de uma necessidade de ações positivas para que a gente pudesse implementá-la de uma maneira mais célere para toda a advocacia. Foi muito generoso no contato com a doutora Ana, com as articulações para que a gente pudesse colocar em prática, já que essa ideia é uma ideia sonhada desde o início, acho que da atual gestão, né? Em diferentes momentos, com diferentes formatos, mas eu, em diferentes oportunidades, falei assim: olha, eu estou me disponibilizando para fazer um trabalho com os nossos colegas de profissão para falar aquilo que ninguém fala, aquilo que muitas vezes é sofrido na nossa trajetória na vida acadêmica. Eu costumo dizer na sala de aula que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Grande parte do meu aprendizado foi pela dor, porque aquelas questões que poderiam ser explicadas, que são questões que muitas vezes as pessoas acham assim: ah, quem vem fazer um mestrado já sabe disso.
e a gente não sabe. E esse sentimento de não saber, muitas vezes, coloca a gente assim num ambiente que muitas vezes nos parece um ambiente hostil, doutora Ana. Então, a gente poder falar sobre o que ninguém está preocupado em falar, porque tem um monte de mentorias pagas anunciando fórmulas mágicas, e a gente poder oferecer via OAB gratuitamente uma iniciativa dessa, eu só tenho palavras de agradecimento. Então, assim, nessa saudação inicial, eu queria registrar esses 4 agradecimentos especialmente e finalizar também me dirigindo ao nosso presidente, doutor Luciano Bandeira, por essa gestão que proporciona diferentes frentes de atuação para a advocacia. Muito obrigado, devolvo a palavra aqui à doutora Ana, à doutora Thaís, e sigo à disposição para que a gente possa ir desenvolvendo o tema central da nossa noite. Muito obrigada, querido professor Carlos Alberto, mas eu preciso aqui dizer a todos que essa ideia maravilhosa a gente tem que atribuir ao professor Carlos Alberto, que montou esse curso, que teve essa ideia e que está aqui generosamente para ministrar as aulas para todos vocês. Também estamos muito felizes com a presença de várias subseções aí, Carlos Alberto, até Niterói está dizendo aqui presente, mas muitas outras também. É uma alegria muito grande, porque o objetivo é justamente atingir o máximo possível de colegas para que a gente possa dar essa oportunidade de aprimoramento. Eu vou passar a palavra agora para alguém que é tímida e que fica morrendo de vergonha quando eu peço para ela falar, mas nós estamos hoje num dia muito feliz, numa abertura maravilhosa, eu não posso deixar de passar a palavra para a Thaís, e depois da palavra da Thaís a gente começa o curso, né, Thaís? Thaís, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente. Muito obrigada, doutora Ana, pela palavra. Muito obrigada também, doutor Carlos, por tudo que foi falado. Assim, realmente fiquei até com vergonha, como a doutora Tereza disse, mas realmente a gente se deu muito bem. Foi um trabalho que fluiu assim, de forma natural, e é muito bom quando isso acontece. Eu queria registrar aqui, gente, que nós não temos só colegas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Tem pessoas aqui da Bahia, da Paraíba, Brasília, Minas Gerais, e tantos outros locais que eu estou lendo aqui aos poucos, o pessoal está comentando. Então, sejam muito bem-vindos também os colegas de outras seccionais, tá? Pessoal do Rio de Janeiro aqui, acho que todas as subseções, né, Carlos Alberto, estão aqui participando com a gente. Pessoal de todo o Rio de Janeiro participando aqui com a gente. Ó, Manaus também, muito legal, acabaram de comentar ali agora. E, gente, nada disso seria possível sem a atuação da doutora Ana Tereza Basílio. Como foi falado, foi quem idealizou a mentoria, é quem me dá, quem me deu a honra, né, a oportunidade para presidir, mas assim, as ideias, a inspiração, até mesmo a força para trabalhar aqui diariamente. Vocês sabem que hoje de manhã a gente estava tendo treinamento, né? A gente agora está tendo esse daqui, amanhã de manhã tem direito autoral, a gente está iniciando amanhã direito autoral, e tudo graças à doutora Ana Tereza Basílio, nossa vice-presidente da OAB. Então, agradeço muito, doutora Ana, por essa honra, por essa oportunidade de estar aqui, porque eu também sou uma mentorada aqui, o Carlos Alberto sabe que eu sou uma aluna aqui assistindo, também vou aplicar também para a minha vida essa formação. E a senhora é a mentora, costumo dizer que é a mentora dos mentores e dos mentorados. Então, muito obrigada mesmo. Pessoal, eu queria pedir para vocês ficarem lá no grupo de WhatsApp. Quem não recebeu o e-mail, não tem problema. A gente vai enviar também tudo no WhatsApp. Não, fiquem tranquilos. O e-mail é para quando, de repente, você não olhou o grupo e vice-versa. Então, se está recebendo as informações por um local, não tem problema, tá? E aí, na última aula lá... Na última aula a gente vai falar do certificado, tá bom? Então fiquem tranquilos. Aqui quando vocês entram na aula, automaticamente o Cisco Webex, ele captura seu e-mail e depois no final faz uma lista pra gente. Então fiquem tranquilos que a presença de vocês também está aqui confirmada, tá bom? Tem até o tempo que vocês ficam aqui durante a aula, tá? O Cisco Webex passa a lista toda. Então é isso. Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui. Tô vendo grandes amigos aqui. Heloísa Brum tá aqui, por exemplo, que é uma grande amiga, participa sempre com a gente.
Isabela também, que é a nossa coordenadora das redes sociais da mentoria. Enfim, gente, muito obrigada. Eu vou parar de falar que agora que eu falo muito. Assim, eu tenho vergonha, mas quando eu falo muito. E aí, a nossa estrela da noite, né, doutora Ana, é o doutor Carlos Alberto. Então, vamos passar a palavra para eles e é isso. A palavra é sua. Bem, amigos, agora eu vou começar a falar do modo que normalmente eu falaria em qualquer turma, sem aqui uma preocupação com a quantidade de pessoas inscritas, né? Na maior parte do tempo eu vou tentar olhar para a câmera, às vezes eu vou olhar para as reações aqui, os rostos. É, eu estou aqui na minha tela do lado direito com as mensagens que estão entrando, eu estou tentando ali de vez em quando olhar também. Eu vi logo no início uma mensagem que eu quero aqui retribuir, é, um, e aí faço essa saudação a todos os colegas que estão aqui, estagiários, alunos, colegas de outros estados. Faço aqui essa saudação ao Dr. Malone, né, que logo no início fez ali uma saudação, um amigo muito querido também da advocacia. É muito bom encontrar aqui, ó, ele aqui falando de novo. É muito bom encontrar pessoas que a gente encontra na militância da advocacia, no dia a dia, encontrar pessoas que a gente também encontra na vida acadêmica e dizer para vocês que eu tenho essa trajetória que fez com que eu conseguisse alcançar algumas etapas de uma formação na vida acadêmica, naquilo que é o nosso foco de interesse, que é a pós-graduação stricto sensu, né? Então, o nosso ponto de partida desse bate-papo inicial, inaugural, é fazer uma reflexão do que representa essa escolha, mas tentar fazer essa reflexão, cujo tema na aula inaugural é como a experiência no mestrado pode enriquecer sua atuação profissional, o impacto do mestrado na prática da advocacia, a gente tentar fazer aqui algumas reflexões, construir algumas reflexões com vocês, mas sem romantizar, colocando para vocês a realidade de algumas questões que são fundamentais para quem vai partir do zero, para quem está começando esse trabalho agora. Quando a gente olha o currículo e vocês encontram ali algumas referências, né? Então, pós-doutor em Direito pela UERJ, pós-doutorando, doutor e mestre em Política Social pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Educação pela Universidade Salgado de Oliveira, bolsista CAPES, né, num programa de desenvolvimento da pós-graduação, um pós-doutorado estratégico associado ao programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, vinculado à Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e na militância da advocacia, em exercício de mandato como secretário-geral da OAB Niterói, a gente, quando pega esse apanhado, pode ter uma ilusão de que a gente constrói de uma hora para outra esse conjunto que é apresentado em dado momento como um determinado perfil acadêmico. E muitas pessoas podem também ter uma leitura inicial equivocada, que é um caminho ou simples, ou que simplesmente a gente ingressa e tudo dialoga muito bem com a advocacia. Não, isso não é verdade, pelo menos na realidade que eu vivi. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, assim, de uma maneira pouco romantizada ou sem romance nenhum, é que são
atividades profissionais que podem se complementar à da vida acadêmica e da advocacia, se a gente tiver muita clareza da realidade que cerca cada um desses mundos e, ao mesmo tempo, a gente também tiver muita clareza do que a gente quer para a nossa vida profissional. Eu não sabia nada disso quando essas questões começaram a atravessar a minha vida. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Primeiro, porque a minha proposta aqui é de falar sobre o básico, sobre aquilo que ninguém fala, sobre aquilo que muitas vezes as pessoas não querem dividir, porque é muito bacana você expor, na perspectiva de muitas pessoas, o lado do sucesso, o lado do que deu certo, o lado do que é visível. E a minha proposta é dividir com vocês também as dificuldades, os fracassos, os desafios que se apresentam, para que vocês possam fazer um juízo de valor, primeiro, se desejam dar esse passo, se é o que de fato vocês querem para a vida de vocês e o que efetivamente vocês vão se deparar, que eu quero chamar a atenção. Esses pontos. Eu sou um sujeito que está ali na fila para entrar no Estatuto do Idoso. Então eu falo que eu estou por pouco tempo agora, né? Eu digo que eu estou em treinamento, né? E quando eu falo isso, as pessoas pensam que eu estou brincando. Meu filho mais velho, que tem 30 anos, terminou agora em fevereiro o doutorado dele. E ele construiu uma carreira acadêmica e terminou aos 30 anos o seu doutorado. Eu terminei o meu primeiro doutorado aos 46 anos. Por que eu estou fazendo essa comparação inicial? Para que vocês percebam que existe um momento que a vida vai, às vezes, proporcionar oportunidades e às vezes a gente não vai estar percebendo que essas oportunidades estão passando na nossa frente. Quando o mais velho entrou no curso de Direito, eu disse para ele assim: meu filho, aproveite todas as oportunidades que a universidade te oferecer. Fique atento para, especialmente, os editais de iniciação científica. Porque quando a gente pensa na vida na universidade, a gente pensa em atividades que são de ensino, ou seja, relacionados aos conteúdos que nós vamos ter na nossa formação. A gente pensa em atividades de pesquisa, e quando eu falo pesquisa, eu estou me referindo à pesquisa científica, que é diferente da pesquisa que nós fazemos na formação do direito, numa lógica adversarial, especialmente. Quando eu penso no meu momento de formação na graduação em Direito, que se inicia no ano de 1986 e que vai se encerrar no ano de 1990, então nos 5 anos do curso de Direito, tudo que eu escutava falar em pesquisa não tinha e não tem hoje nenhuma relação com a pesquisa científica que eu fui descobrir muitos anos depois, durante a formação, na vida acadêmica. Por que é importante eu falar dessa questão? Porque a gente, na lógica adversarial da formação para o direito, e olha que eu estou falando de uma lógica adversarial de um tempo de formação que se inicia há 37 anos atrás, quando muitos de vocês possivelmente não eram nem nascidos. Quando a gente pensa em quem se formou nos últimos 10, 15 anos, muitos já começaram a ter a sua formação numa outra lógica, desconstruindo essa adversarial que eu estou me referindo do meu tempo de formação. Muitos que se formaram nos últimos 15 anos
já escutaram falar em outros meios de solução de conflitos. Começaram a escutar falar em mediação, começaram a escutar falar em conciliação, em arbitragem. A gente não escutava nada disso lá nos anos 80. A gente entrava no curso de direito e entrava pensando na lógica do litígio. Era uma outra realidade de organização do pensamento. Então, pensar em pesquisa na lógica de quem vai litigar era pensar em encontrar argumentos na legislação, na jurisprudência ou na doutrina que convergissem com aquilo que você iria defender em juízo. Então, para muitas pessoas, ainda hoje, e eu quero aqui especialmente me dirigir, e aí, Thaís, olha que interessante, parte do nosso público é formado por pessoas que têm mais de 50 anos. Parte do nosso público, assim como eu, já tem um tempo de exercício profissional e alguns estão retomando agora, nesse momento. Para essas pessoas em particular, a primeira mensagem é: o que nós vamos conversar na perspectiva de uma formação visando uma pós-graduação estrito sensu, tem uma outra lógica, uma outra maneira de organizar o pensamento que é diferente da maneira com que a gente teve a formação há muitos anos atrás. E é importante falar sobre isso porque vai ser um divisor de águas. Enquanto na pesquisa para o exercício da advocacia, a nossa lógica é uma lógica de construção do pensamento, de organização das ideias, pensando naquela convergência e naquilo que a gente já sabe, ou seja, aquilo que a gente vai defender. Na pesquisa científica, a primeira lição que nós vamos ter é que você só tem pesquisa na medida em que você tenha inquietações, que você não saiba a resposta. Então, quem pesquisa no contexto da pesquisa científica é alguém que vai se deparar com um problema de pesquisa e vai ter que ter uma outra construção de busca de respostas para o problema de pesquisa com o emprego de uma metodologia. Nós vamos falar sobre esse tema no decorrer das nossas aulas. Isso é só para a gente iniciar e separar duas maneiras de pensar pesquisa, uma forjada para a litigância, dentro de uma perspectiva de exercício profissional na advocacia, e outra que tem a ver com essa perspectiva de formação para a vida acadêmica. Como é que eu me deparo, então, já formado lá nos anos, né, no início da década de 90, com essa questão da continuidade dos estudos? Se eu disse para o meu filho mais velho, e repeti isso depois para o meu segundo filho, aproveite as oportunidades. O meu segundo filho está terminando já o doutorado. Aliás, terminando é um exagero. Ele está entrando na segunda metade do doutorado dele. Se tudo correr bem, até o ano que vem ele liquida esse doutorado, feito aqui na Universidade Federal Fluminense. Ele faz em Sociologia e Direito. O meu filho mais velho iniciou o doutorado em Direito e em 2017 disse assim: pai, eu
quero sair da área do direito. Eu quero seguir com o Kung Fu. E aí vocês vão falar assim, Kung Fu? É. Por quê? Porque ele treina Kung Fu desde a adolescência. Atualmente, talvez, se eu não estou aqui cometendo nenhuma falha na minha memória, ele é tricampeão brasileiro de Kung Fu, bicampeão sul-americano, campeão pan-americano e foi, mais uma vez agora, selecionado para representar o Brasil no Mundial de Kung Fu na China. E aí ele vai reiniciar a vida dele acadêmica, depois de ter feito a graduação em Direito, de ter feito um mestrado em Sociologia e Direito, ele vai reiniciar. Ele começa o doutorado em Direito, para o doutorado em Direito, e vai reiniciar um doutorado em Educação, com uma pesquisa voltada para a questão das artes marciais. O que eu estou tentando comunicar para vocês positivamente? Essa trajetória de formação é uma trajetória que o tempo todo a gente tem que estar se perguntando quais são as nossas inquietações. A gente precisa se reconhecer como sujeito pesquisador. Um sujeito pesquisador é um sujeito que vive bem com as inquietações. Ele fica feliz de não saber. Ele fica feliz com a busca das respostas, com o emprego da metodologia. E ele vai, pouco a pouco, entendendo que esse processo de construção do conhecimento, esse processo formativo, vai fazendo também que você desenvolva uma acuidade crítica no trabalho de pesquisa. E esse é um processo que, para quem é da área do direito, inicialmente é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Por quê? Especialmente se a gente tiver sido formado na lógica adversarial, um belo dia você resolve que vai tentar a seleção para o mestrado. Mas se você, durante a sua graduação, você não fez uma iniciação científica, você depois fez uma especialização com aquela pegada de especialização focada no que a gente chama lato sensu, em curso de especialização voltado para a vida prática profissional. Eu, por exemplo, terminei o curso de Direito, a primeira especialização que eu fui fazer, Direito Processual Civil. O que eu estava buscando? Complementar, estudar aquilo que eu não havia estudado bem, por culpa minha, por responsabilidade minha, na época da minha graduação. E a minha lógica foi: preciso melhorar, conhecer bem as regras do jogo, aspas, para poder jogar esse jogo. E qual é o jogo que eu estou falando? O jogo do processo. Você pode ser muito bom conteudista em qualquer área que você queira atuar. Se você não sabe jogar, não conhece as regras do jogo, possivelmente você pode ter alguns problemas na sua caminhada no exercício profissional. Por quê? Porque em dado momento você não sabe. Vamos lá, aquilo que o pessoal chama de o pulo do gato. Alguns chamam de as manhas. E aí, Thaís, é muito importante essa ideia da mentoria, porque na mentoria a gente consegue conversar sobre as manhas, sobre o pulo do gato, sobre as dificuldades. Isto é, se o seu objetivo é, como está sendo o meu nesse momento, nessa proposta dessa mentoria, transmitir para outras pessoas um pouco das suas vivências, exatamente para que elas tenham um caminho mais facilitado do que foi o seu caminho. Mas, Carlos Alberto, por que você está
querendo fazer isso. Uma das coisas que mais me incomoda no campo do direito são as relações hierarquizadas. Isso sempre me incomodou, em diferentes momentos. É muito comum eu falar assim: como é que você gosta de ser chamado? Me chama como você quiser. Casalberto, CA. Eu, por exemplo, quando assino a maior parte das mensagens, eu boto lá CA. Quem convive comigo sabe disso. Não faço a menor questão de tratamento de doutor, de nada disso. Por quê? Porque eu gosto de me relacionar com pessoas e não me relacionar com títulos das pessoas. Bem, mas você está dizendo então que se você estiver numa solenidade, você não utiliza as titulações? Não, eu utilizo. Em determinados momentos, a gente precisa ter ali um mínimo de solenidade. Então, eu faço o meu dever de casa, eu tento não ser tão informal quanto eu gosto de ser na maior parte do tempo. Porém, a minha preferência é pelo tratamento informal. Quando eu começo essa trajetória, eu percebo que a gente tem relações hierarquizadas no campo do direito, especialmente quando travadas no nosso sistema de justiça, e na medida em que eu começo a caminhar na vida acadêmica, eu percebo que em muitos espaços as relações também são hierarquizadas. Uma das primeiras coisas que eu escuto antes de começar essa caminhada, quando eu fazia essa crítica há 20 e tantos anos atrás, foi: querido, você precisa ocupar o espaço, você tem que ser doutor para poder ter um outro lugar para poder falar. E isso, ao mesmo tempo que me assustava, também me desafiava. Bem, que história é essa que para você, dentro de um ambiente acadêmico, você poder ocupar essa caminhada, você não pode expressar o que você pensa. Bem, se esse é o caminho, vamos ao caminho. Só que a minha realidade no magistério, ela começa em curso preparatório. Eu sou de uma geração que pegou os concursos do antigo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Melo Porto, fazendo um monte de concursos. E eu começo a dar aula em cursos preparatórios, dando aula de direito do trabalho, direito processual do trabalho para concurso público. E a realidade do concurso público é que quando você está com uma turma de concurso público, as pessoas anotam seu espirro se elas acharem que vai cair no concurso. E a vibe que elas estão lá é: quero pegar tudo porque eu preciso passar no concurso. E essa experiência da sala de aula em curso preparatório, ela foi me acostumando, aspas, mal. Por quê? Porque eu achava que todo aluno que eu encontrasse na sala de aula ia estar preocupado em aprender o conteúdo. Então, quando eu ingresso na universidade, e eu ingresso numa instituição de ensino, naquele momento do segundo, para quem já estudou, trabalhou em algum momento com a expansão do ensino superior no Brasil, na década de 90 nós vamos ter o chamado segundo boom da expansão do ensino superior, com uma proliferação de abertura de cursos em diferentes instituições de ensino. É nesse momento que eu já tinha tido ali alguns convites para ingressar na Universidade Salgado de Oliveira, aqui em Niterói, que estava ainda em construção,
E veio o primeiro convite, eu não fui, veio o segundo convite, eu não fui. No terceiro e último, a pessoa disse para mim o seguinte: se você não vier dessa vez, eu não vou te convidar mais. E aí eu fui. Mas eu não tinha, amigos, a menor noção e prática de ensino na universidade. A minha vivência era de cursos preparatórios. Quando eu então inicio a vivência da universidade, ou seja, no contexto do ensino de formação na universidade, eu também não me deparo, já do lugar de professor, com iniciativas de iniciação científica, de atividades de extensão. Naquele momento, tudo estava, aspas, em construção, inclusive eu, enquanto professor. E a lógica que eu começo a reproduzir na sala de aula como professor era a mesma lógica que eu vivia na preparação de alunos para concurso público. Então, inicialmente, os conteúdos que eu lecionava, eu sempre privilegiava questões objetivas, por conta de ser a primeira grande questão dos concursos. A peneira dos concursos públicos passa por você saber fazer as questões objetivas. E esse processo, para mim, vai fazer com que um dia, eu estando na sala dos professores, eu tivesse a seguinte vivência. Entrou a professora Jaina, que era então vice-reitora, é a atual magnífica reitora da Universidade Salgado de Oliveira, e ela pergunta: quem aqui não tem mestrado? E eu levanto a minha mão. Então, o primeiro mestrado que eu vou me inscrever é na própria Salgado de Oliveira, em educação, sem ter a menor noção do que era um mestrado, sem que ninguém parasse para explicar que era uma etapa de formação na chamada pós-graduação estrito sensu, e com o objetivo de formação inicial de pesquisadores e docentes. Então, pensar num mestrado, eu tenho que estar pensando que eu vou ter uma formação para uma determinada expertise profissional por intermédio da atividade da pesquisa científica. Então, eu vou estar sendo formado como pesquisador e também sendo formado como professor. Só que eu não tinha essa noção. E grande parte das pessoas que eu vi chegar nas seleções de mestrado no programa que eu estive inserido de 2016 a 2021, e entendam, colegas advogados, delegados de polícia, juízes, desembargadores, defensores públicos, tabeliães, policiais, bacharéis em direito, procuradores. Grande parte desse público que ia fazer processo seletivo chegava também sem ter nenhuma noção, assim como eu tinha vivenciado essa realidade 20 e tantos anos antes, do que era um estrito sensu. E isso começou a fazer com que eu tivesse contato com o que eu vou chamar aqui simbolicamente do velho Carlos Alberto, ou do antigo Carlos Alberto, no momento inicial da formação dele na vida acadêmica. Isso fez com que eu começasse a perceber que as questões que eu havia vivido eram questões muito parecidas com o que advogados, juízes, desembargadores, delegados, promotores estavam vivendo agora, em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, nas seleções dos programas.
E eu já tinha percebido isso nos processos formativos que eu tinha enfrentado na universidade pública. E começa a me chamar a atenção, embora na instituição que eu estivesse vinculado naquele momento, ela fizesse seminários de ambientação, e o seminário de ambientação seria exatamente para receber os alunos, falar dessas questões, desses detalhes que vão fazer parte da vida dele na estrito sensu, eu tinha percepção que no processo de entrevista as pessoas estavam chegando ali, muitas vezes em busca de um título, e aí eu faço a todos vocês uma provocação. Se o que vocês vão buscar numa estrito sensu é, antes de tudo, um título. Porque se for, eu vou responder como eu sempre disse para todas as pessoas, é legítimo. Mas é preciso que você dê conta do que efetivamente você quer ao buscar uma estrito sensu. Por que eu estou dizendo é legítimo? Porque esse foi o caminho que eu percorri inicialmente. Eu estava em busca de um título porque eu trabalhava numa instituição de ensino superior e a vice-reitora tinha dito que tinha que fazer mestrado. E aí eu e outros tantos professores nos inscrevemos no mestrado sem ter noção, eu pelo menos não tinha nenhuma noção do que era um mestrado, e vou então fazer porque o meu empregador, eu conto isso na minha tese de doutorado em educação, que foi o segundo doutorado que eu fiz, na parte em que eu faço um relato pessoal em relação a essa trajetória formativa. E por que eu estou falando disso com vocês? Porque, na minha percepção, esta é uma questão fundamental para o processo de escolha de vocês, inclusive da instituição que vocês podem querer fazer o mestrado. Porque se você quer para o título, a próxima pergunta é: para qual finalidade que você quer esse título? Ah, eu quero esse título porque eu quero botar na parede, quero ser chamado de mestre. E acreditem, eu tive um colega de turma na graduação em Direito e ele dizia, infelizmente já falecido, e ele dizia: eu quero me formar em Direito porque eu quero morrer doutor. Eu vou botar na parede e é isso que eu quero. E quem sou eu, meus amigos, para dizer o que cada um de vocês quer para a vida de vocês? Eu não sou ninguém. Eu posso compartilhar experiências e vocês falarem assim: olha, eu quero porque eu quero ter o título de mestre e quero botar esse diploma pendurado aqui, que vai me dar orgulho. Eu quero ser uma referência para os meus filhos. Eu quero porque eu pretendo ingressar no magistério. Eu quero porque eu quero me tornar um pesquisador. Os motivos podem ser os mais variados. Mas são motivos legítimos que vocês têm todo o direito no processo individual de escolha, mas é fundamental que vocês se apropriem da intenção que tem para o ingresso no mestrado. E por que é fundamental? Para que vocês comecem confortavelmente o caminho que vocês escolherem. Por quê? Nós vamos, no desenvolver das aulas, perceber que determinadas instituições vão ter a titulação, e você pode cumprir todas as etapas, mas possivelmente a sua caminhada vai ser com menor dificuldade do que se você buscar para o caminho por outras instituições. Casalberto, dá um exemplo rápido e prático do que você está querendo dizer. Eu posso perguntar assim:
Querido, você quer fazer o mestrado e ter uma facilidade, porque determinadas instituições têm um número de vagas muito maior do que outros? Se você disser, falar assim, olha, eu prefiro onde tem mais vagas, a próxima pergunta que eu vou fazer, você pode pagar? Se você me responder que sim, que dinheiro não é uma questão para você, eu vou falar assim, olha, então você deve considerar a hipótese de também prestar seleção para um mestrado numa instituição particular. Por quê? Porque numa instituição particular o número de vagas muitas vezes ele é maior, infinitamente maior do que é numa instituição pública. Em outras palavras, a concorrência candidato-vaga numa instituição pública vai ser superior do que numa instituição particular, em regra. Então, essa é uma realidade. Ah, mas Casalberto, eu não posso pagar, como me escreveu aqui agora uma colega, e ela diz que ela quer uma instituição pública. Márcia, essa foi a minha realidade. O que aconteceu comigo? Na primeira instituição que eu fiz mestrado, que foi a Universidade Salgado de Oliveira, o mestrado lá era educação. Eu pagava. Nós, professores, à época, tínhamos uma determinada bolsa, mas a gente pagava uma outra parte. Então, a gente tinha lá as parcelas semestralmente, né, da semestralidade, e a gente tinha que fazer o desembolso, como qualquer outro aluno, ainda que com desconto. Só que no decorrer da minha formação, a gente tem ali a notícia que a CAPES não havia aprovado o nosso programa. E aí eu começo a pesquisar os diferentes programas que tinham aqui, em particular, na Universidade Federal Fluminense. Por quê? Eu sou morador de Niterói e a minha realidade era, meu escritório é em Niterói, eu preciso passar numa seleção numa universidade pública porque eu não posso pagar. Divorciado, 3 filhos, pensão, todas as tretas que vocês conhecem do campo do direito, tá? E aí eu precisava entrar na UF. Meus amigos, eu abri a página da UF, fui lá, processo, seleção, mestrado, e fui vendo todos os programas que tinham. Para tudo que era programa, eu abri o edital. E aí fica a primeira dica nesta questão processos seletivos. Para cada programa, devorar um edital. Está com curiosidade? Você tem alguma instituição em mente? Vai lá, bota o nome da instituição, estrito senso, mestrado, e vê lá os programas que estão sendo oferecidos. Abre o último edital. Nós vamos conversar no decorrer das aulas sobre os editais, as diferenças que os editais apresentam. Então, processo seletivo numa instituição pública, de uma instituição pública, pode ser completamente diferente do processo seletivo de outra. E se você não entender essas diferenças, você já entra mortinho, mortinho. Por quê? Porque vai ter processo seletivo que você tem que começar a se preparar um ano de antecedência. Se você não tem o currículo organizado, por que a primeira mensagem que eu coloquei no grupo de WhatsApp foi no sentido de fazer o currículo Lattes?
E o que as pessoas vão olhar? Vão olhar se vocês publicam, qual é a produção que vocês têm, se há pertinência do que vocês vêm fazendo de produção com o programa que vocês estão tentando o ingresso, se há aderência. E aí vocês vão começar a perceber que os programas têm áreas de concentração, têm linhas de pesquisa, e cada programa tem a sua pegada, para a gente usar uma linguagem bem popular. Eu sou advogado, eu disse para vocês, há 32 anos. Desses 32 anos, eu tenho, nesse ano de 2023, completei, estou completando, 30 anos de advocacia educacional. Talvez eu hoje seja um dos advogados mais antigos do país atuando com o que a gente chama de direito educacional. Quem tiver curiosidade sobre essa temática, eu vou falar para procurar o programa Saber Direito na TV Justiça, que tem lá os 5 programas que eu gravei sobre direito educacional. Gravei no ano de 2013. Eles foram ao ar em novembro de 2013. O que eu penso? Bem, vou propor uma pesquisa para fazer no mestrado em política social que discuta a questão da disciplina escolar no contexto da política social de proteção à criança e adolescente no Brasil. Qual era a minha questão? Se o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, diante de atos infracionais, quando praticados por criança, nós teremos medida de proteção, e quando praticados por adolescentes, nós teremos medida socioeducativa. Então, em situações graves que, se praticadas por um adulto, seriam tipificadas como um crime, como que eu posso ter instituições de ensino aplicando sanções de caráter meramente punitivo quando elas são, na perspectiva do direito do consumidor, contratadas para o desenvolvimento do serviço de educação escolar? Então, eu estava propondo uma pesquisa que dialogasse direito, educação e política social. Em determinados processos seletivos, você tem que saber, ter inteligência emocional de dar a resposta adequada para o que está sendo perguntado. Você vai lá e vai dizer assim, não, eu não posso, olha, eu vou vir com muita dificuldade aqui assistir aula, não tenho tempo para participar de evento científico. E evento científico não é congresso de advogado não, tá? Para o pessoal da academia não é isso não. Evento científico é onde você vai lá fazer comunicações científicas, vai apresentar resultados de pesquisas, resultados parciais de pesquisas, resultados finais de uma pesquisa. Meus amigos, chegando lá, a banca formada, o examinador falou assim para mim: a gente nota aqui que você tem uma certa facilidade para escrever, embora não seja uma escrita acadêmica. Bem, aí agora respondendo aquela pergunta, acho que foi a Márcia que havia feito uma colocação. Bem, o que eu disse ali atrás? É importante você escrever. Se você tem oportunidade de publicar artigos de opinião, publique artigos de opinião. Se você tem acesso a um jornal, ao Juiz Navegante, ao Migalha, qualquer
espaço que você possa publicar o seu pensamento, a produção do seu pensamento, não deixe de publicar. Mas essa não pode ser a sua única estratégia. Você precisa pensar que a sua produção, ela é uma produção, se você está aqui numa formação básica para quem vai prestar um processo seletivo do mestrado, você tem que pensar que você vai em algum momento ser avaliado. Se você colocar isso tudo ali no seu currículo Lattes, as pessoas vão querer saber que lugar é esse que você está publicando. Eu escrevia nessa época para uma revista especializada na área de educação, chamada Revista Linha Direta em Educação. Eu escrevi para essa revista durante 5 anos. Eu pulei pouquíssimos meses. Durante 14 anos, eu fui advogado do Sindicato de Estabelecimentos de Ensino no estado do Rio de Janeiro. Então, toda a minha escrita era de artigos de opinião que envolviam a minha prática como advogado do setor educacional, abordando diferentes questões que vocês possam imaginar que estão aí relacionadas ao dia a dia das escolas. E a revista é uma revista que até hoje é muito bem produzida e tudo mais. Ela me deu uma pujança de publicações muito grande. Então, na hora que eu tinha já publicado, até hoje tem lá um artigo meu, velhinho, de 1900 e coquinho, Balas na Escola e Consumidores Mirins, que é um artigo que está lá no Juiz Lamegande. Se alguém tiver curiosidade, vai encontrar lá. Eu olho para aquele artigo, é completamente diferente do que eu escrevo hoje. Mas ele cumpriu em determinado momento uma finalidade na minha formação, na minha vida. E é uma coisa que eu digo para todo mundo: eu não jogo fora a minha história, com erros ou com acertos, ela é a minha história. E a gente precisa valorizar as nossas vivências. O que eu estou dizendo para vocês é: valorizem as vivências, as experiências de vocês. Pensem como vocês podem se apropriar dessas vivências para produzir conhecimento, para produzir o que vocês querem construir. Se você nunca escreveu um artigo científico, não é do dia para a noite. Quando eu vejo no Instagram, e eu uso o Instagram, posto regularmente, posto sobre eventos científicos, eu bato papo com gente do país inteiro em diferentes momentos. Quando eu consigo ali, eu tento responder todo mundo. Para mim, há uma diferença fundamental entre networking e relacionamento. Eu busco me relacionar, como eu disse, com pessoas. Então, tudo que me perguntam que eu posso, de alguma maneira, responder, contribuir, eu tento responder. Então, na minha realidade, quando eu estava diante da banca, o professor, ele virou, a gente nota que só tem uma certa facilidade de escrita, mas não é uma escrita acadêmica. Eu acabei aprovado nesse processo seletivo, então fui cursar o mestrado em política social, terminei dentro do prazo, fiz a minha dissertação, mas quando eu ingressei no mestrado, eu acreditava que eu ia ficar rico, que eu ia encontrar uma solução para a questão da disciplina escolar e eu ia sair com uma grande bula. E a produção que eu faço no mestrado em política social, e aí eu tenho o meu primeiro título acadêmico validado, foi diferente da primeira produção que eu havia feito no mestrado em educação. Por quê? O mestrado em educação que eu havia feito, a minha dissertação foi sobre uma tese jurídica que eu havia criado que permitiu que as instituições de ensino fossem optantes pelo simples, quando elas ainda não era possível pela legislação, segundo a interpretação à época da Receita Federal e do INSS, que instituições de ensino optassem pelo simples. Então eu tenho as primeiras decisões do país favoráveis à inserção das escolas no simples. Meu trabalho começa a ser
referenciado por desembargadores, por ministros do STJ, e eu vejo aquela questão de ordem prática da minha realidade na advocacia como uma questão que eu ia levar para produzir a minha dissertação de mestrado. E aí, meus amigos, eu quero chamar a atenção nesse aspecto de um outro problema que a gente começa a ter nesse processo de preparação. A gente, na área do direito, nessa lógica adversarial, a gente defende pontos de vista, convicções, opiniões, e é isso que a gente, quando vai para a vida acadêmica, tende a repetir. E esse é um erro muito comum na área do direito para quem vai entrar na vida acadêmica. Por quê? Porque a gente tenta reproduzir a nossa verdade assertiva. Ok? E o pessoal da academia quer exatamente o contrário, que é formar pesquisadores, pessoas que estejam prontas para uma investigação científica. Então, o primeiro mestrado para mim, ele não rolou, não funcionou, mesmo tendo ali o título inicialmente, que não me servia, eu não fui formado para a vida acadêmica naquele primeiro mestrado. Isso começa a acontecer no segundo mestrado. Mas ainda assim, eu tomei inúmeras surras. Eu não tinha a menor noção do caminho para poder fazer a submissão de uma comunicação científica. Aliás, eu nem tinha ideia do que era comunicação científica e em dada medida, isso começa a ficar um pouco melhor organizado no decorrer do curso, na medida em que a gente começa a ter que produzir os trabalhos finais numa outra pegada de reflexão crítica. O que eu estou tentando chamar a atenção aqui de vocês? Na estrito senso, o artigo que vão esperar de vocês é o artigo científico, que ele vai preencher uma determinada lacuna temática. Isso desafia vocês a conhecer o que já foi produzido no campo do que vocês estão se propondo a pesquisar, e isso requer leitura. Ou seja, não tem produção científica sem leitura anterior. Em que lugar vocês vão entrar? Vocês vão entrar onde ninguém entrou. É aquilo que os professores vão chamar de recorte. E que a gente inicialmente fica perdidão quando estão falando em recorte com a gente. Mas o que é esse tal de recorte? Essa coisa de costura, porra, que negócio é esse? A gente fica ali perdido mesmo. Eu fiquei um monte de vezes. E esse raio do recorte nada mais é, nada menos é, do que uma aproximação com uma lupa que você vai fazer sobre o seu tema delimitado e vai verificar assim, ó, fulano já falou isso sobre esse assunto, Beltrano isso, Cicrano aquilo, e você vai vendo, bem, ninguém parou para investigar sobre essa perspectiva. Ou ninguém parou na área do conhecimento que eu estou me propondo a pesquisar. Às vezes o filtro de interpretação é de uma outra área, é com outro olhar. Então, pensar nessas questões se torna um grande desafio para cada um de nós. Simone, Saturnino, isso a gente se depara no nosso dia a dia na advocacia em diferentes espaços, é ou não é? Então a gente vamos pegar a experiência que a gente tem positiva na advocacia e vamos levar para a vida acadêmica. A gente já sabe que a gente vai ter que lidar muitas vezes com pessoas que são arrogantes. Um dos artigos que eu tenho orgulho de ter escrito e que eu recentemente encaminhei agora para publicação num livro,
é um artigo voltado para uma discussão. É que eu estou falando, estou tentando achar aqui a remessa do artigo. Está aqui. Eu mandei dias atrás. Ele tem o seguinte título: Desconstruindo a lógica da hierarquização dos saberes, metodologia e epistemologia no campo das ciências sociais. Esse artigo eu submeti ao Congresso ALAS, que é o Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Antropologia Social. Esse congresso aconteceu no ano de 2019, no Peru, e eu submeti esse trabalho ao grupo Metodologia e Epistemologia das Ciências Sociais. Aconteceu em dezembro de 2019, lá em Lima, esse congresso. E eu já vinha trabalhando essa questão da hierarquização dos saberes já há algum tempo nas minhas aulas. Lembrando que em 2019 eu já sou doutor em política social, já há alguns anos, né? Eu concluí o doutorado em política social em 2012. O doutorado em educação eu concluí há um ano, salvo engano, em 2021, quando eu concluo 2 anos. O doutorado em educação, né? Por que eu estou falando disso? Hierarquização dos saberes é um recorte temático dentro de um processo de hierarquização das relações. A gente lida com isso no nosso dia a dia enquanto profissionais do direito, de relações hierarquizadas no sistema de justiça, e a gente vai, num outro espaço, se deparar, sim, com muitas vezes pessoas que são arrogantes, que são difíceis, porque elas adquiriram já uma determinada titulação e aí elas têm uma percepção que elas estão num Olimpo. Amigos, isso acontece em diferentes espaços das relações sociais. Eu trabalho muito, muito nos espaços acadêmicos para que nós tenhamos relações menos hierarquizadas e com mais respeito aos diferentes saberes. Por que eu digo isso? Porque eu também sou, em dada medida, vítima dessa hierarquização que também acontece no campo do direito. Por quê? E aí tem uma treta que vocês precisam pensar. Quando vocês começarem a amadurecer o caminho que vocês querem para a escolha do mestrado, lembrem que eu falei no início do nosso encontro de hoje que vocês precisam pensar para que vocês querem o mestrado. Se a resposta de vocês final for eu quero ser professor de uma universidade pública, eu quero fazer o mestrado e depois vou querer fazer o doutorado, porque eu quero fazer um concurso público para o magistério no ensino superior, o meu ponto final de desejo é chegar a professor de uma universidade. Você falar que esse é o seu desejo final, eu vou dizer para você o seguinte, querido, você precisa pensar em fazer doutorado e, se possível, mestrado na área de formação da sua graduação. Então, se você fez em direito, pense em fazer mestrado em direito, doutorado em direito. E aí, vou desanimar vocês um pouquinho. Parte dos programas, e eu vou falar sobre isso em encontros futuros, parte dos programas que vocês vão escutar, às vezes, com direito no nome, não estão alocados na área do direito.
E aí é um pulo do gato que vocês têm que pensar. Por quê? Porque na hora que o seu título sair, você não será doutor em direito. E ao não ser doutor em direito, parte das portas do concurso público na universidade estarão fechadas para você. Por que você está dizendo isso? Porque eu vivi isso, eu vivo isso em dada medida. Eu tenho 2 doutorados, que é o que me habilita para o concurso público, e eu fui fazer uma segunda formação em pedagogia, pelo R2, que me fez ter um título equivalente à licenciatura plena em pedagogia, e hoje eu tenho mais facilidade em concursos públicos na área da educação do que na área do direito. O concurso público na área do direito, para eu poder fazer, o edital tem que estar lá assim: direito e áreas afins. Se o edital não tiver áreas afins, tchau, Carlos Alberto. Gastou dinheiro, recolheu a grua e não serviu de nada. Nem entra para o concurso, nem é admitido. Curiosamente, eu fui aprovado no concurso para a Universidade Federal da Fronteira Sul. Estou lá aprovado em 5º lugar, está no prazo do concurso. Num concurso que é uma raridade, pediu graduação em Direito e doutorado em Educação. Olha que interessante, mas isso é fora da curva. E aí eu descobri que tem muito doutor em educação com graduação em direito. Quando eu fui fazer o concurso, encontrei um monte lá na lista de inscritos e outros tantos que fizeram o concurso comigo. Amigos, termino o mestrado em política social, faço o doutorado em política social. Aí eu sou o primeiro, consigo terminar com 6 meses de antecedência. Eu sou o primeiro doutor do programa de política social aqui da Universidade Federal Fluminense. E aí eu começo de fato a amadurecer sobre o que é pesquisa científica. Isso me faz depois seguir já para um estágio de pós-doutorado, lembrando que estágio de pós-doutorado não é título acadêmico. Então, aqui no Brasil, as pessoas valorizam muito saber que você fez um estágio de pós-doutorado, mas não é título acadêmico, ok? Título acadêmico, doutor, mestre. Isso para quem faz os cursos. Ah, mas eu poderia receber o título doutor honoris causa? Sim, por uma universidade, aí você vai ter a titulação equivalente a doutor. Mas para os concursos, a exigência é doutorado, em regra. Bem, eu devo então fazer um mestrado? Como é que isso vai impactar a minha carreira? Primeiro, você começa a se desenvolver como especialista numa determinada área em que você se propõe a pesquisar. Isso faz com que você tenha que pensar exatamente no recorte temático. Eu iniciei a nossa conversa falando que eu sou um advogado especializado na área da educação. Então, todas as pesquisas que eu faço, trabalho e boa parte das atividades de extensão que eu produzo são atividades que eu tento casar com a educação. Por quê? Porque esse é o meu carro-chefe, direito educacional. Então, tudo que eu vou pesquisar depois tem relação com a educação. A minha pesquisa no doutorado, por exemplo, em política social, envolveu a Lei 10.639 de 2003, que foi a lei que instituiu a
obrigatoriedade da cultura afro-brasileira na educação básica. E aí eu fui começar a pesquisar a questão do racismo em instituições de ensino, as situações de discriminação racial, e fui aprofundando o conhecimento nas discussões relacionadas à temática racial. Já produzi algumas pesquisas desde então. Atualmente, por exemplo, eu pesquiso na Universidade Federal Fluminense as comissões de heteroidentificação na autodeclaração corraça nos julgados do Supremo Tribunal Federal. E aí aqui me dirijo, em especial, aos advogados e advogadas negras que estão aqui fazendo essa formação. Tem um edital, eu acho que ainda está aberto lá no Cefet, para um mestrado em relações étnico-raciais. É evidente que, quando eu me refiro aqui aos advogados negros e negras, eu estou trazendo aqui, partindo de um pressuposto que talvez eles tenham interesse e tenham leituras anteriores relacionadas a essa temática. Mas isso não significa que esta mesma temática não possa ser do interesse de pessoas brancas como eu. Minha pesquisa de doutorado foi sobre a temática étnico-racial, especificamente com a 10.639. A minha pesquisa na UF hoje envolve questão racial. O projeto que eu escrevi, que me fez ser aprovado nessa seleção para a FFP, envolveu uma pesquisa exploratória que eu realizei antes sobre a produção voltada para a questão étnico-racial. Então, reparem que eu começo a construir na carreira um diálogo de diferentes pesquisas e ações que tratam da questão racial no nosso país. E antes que alguém me pergunte assim, mas é a questão do lugar de fala, queridos, esta expressão, eu sugiro que todo mundo compre o livrinho da Djamila Ribeiro e leia. O que ela está dizendo é que todos nós temos lugar de fala, sim. O que a gente precisa, enquanto pessoa branca, é entender o lugar de privilégio que as pessoas brancas têm. Mas Casalberto, eu não concordo com isso. Beleza, então não vem pesquisar nessa temática que você vai ter dificuldade. Que é preciso você entender os diálogos do campo que você está se propondo a pesquisar. As leituras, as discussões. Porque senão você vai ter um estágio permanente de sofrimento. Então, qualquer que seja o recorte que você pretender, pensa assim: eu vou estabelecer o que para minha vida acadêmica que eu quero agora seguir esse caminho. Essa trilha que eu estou disposto a desbravar, ela vai precisar o quê? Bem, outro ponto que normalmente é apontado é que você começa a se destacar de outros profissionais. É o que eu sempre brinco. As pessoas podem não gostar de mim, dizer que eu sou gordo, embora agora eu já tenha emagrecido quase 40 quilos. Eu fiz a cirurgia bariátrica 1º de dezembro passado, né? Mas eu digo que agora eu sou um gordo em remissão, então um pouquinho mais magro. Então diz assim, eu não gosto de você porque você é gordo. Beleza. Mas você não pode dizer que o trabalho que eu faço como pesquisador não é um trabalho sério. Você pode dizer, eu não gosto de você, eu não gosto do trabalho que você faz, porque eu não gosto dessa temática. Beleza. Direito seu, gostar do que você quiser. E é esse o grande barato. É importante que vocês escolham temas para pesquisar que vocês tenham satisfação, gostem, que vocês vão se sentir estimulados. Porque você vai pegar aqui livros sobre políticas públicas, livros sobre metodologia da pesquisa, livros sobre questões raciais. Aí você vai ficar assim, bem, para que serve essa... se eu não gosto disso? E aí, meus queridos, aqui à minha esquerda, vocês estão vendo o quê?
Consegue enxergar quem é que está por aqui? Vou trazer um deles aqui para perto de vocês. É a minha coleção aqui dos incríveis. Exatamente. Exatamente. Os incríveis. Qual é o lema do Senhor Incrível? Salvando o dia, um dia de cada vez. Meus amigos, o que eu aprendi a fazer foi sobreviver na vida acadêmica. Quando eu vou conversar com as pessoas, quando as pessoas pedem algum tipo de auxílio para ingressar na estrito sensu, e eu comecei aqui, eu falei para vocês, você vê que eu não botei curso avançado, formação avançada. Não. Falei, vou começar pelo básico. Porque essas tretas, gente, elas acontecem. E a gente tem que aprender a sobreviver. Sobreviver na hora da entrevista, sobreviver depois que entra na sala de aula. A gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas qual é o resultado disso, então, para dizer assim, olha, vale a pena fazer um mestrado? Você começa a se destacar profissionalmente em determinada área que você atua. Eu ter feito um mestrado e um doutorado em educação e depois ter feito a formação em pedagogia faz com que eu sente com a minha clientela, que é quem paga as minhas contas como advogado, quem vamos lá, paga o meu ganha-pão, o sustento meu e da minha família, eu converso com eles de igual para igual. Sabe por quê? Eu sou doutor em educação. Eu não falo de educação de orelhada, no achismo. Às vezes eu, de uma maneira muito delicada, muito sutil, ainda brinco assim, gente, mas eu fui parar para estudar educação para entender a área de vocês. Eu me sinto muito confortável hoje conversando. Eu não sei se vocês pararam para estudar direito. Por quê? Porque todo mundo acha que pode dar pitaco na área da gente. Direito, tá? E aí, gente, vocês já fizeram um contrato para cliente? Que depois que você faz o contrato, você pensa assim numa sistematização, porquê das cláusulas. Aí ele, mas eu escutei falar e aí mexe no seu contrato. Então, na escola tem muito disso. Aí eu falo assim, queridão, contrato não é colcha de retalhos. Você tem que explicar isso às vezes para o seu cliente. Tem toda uma fundamentação sobre educação que está ali inserida junto. Então, hoje, quando as pessoas me ligam para conversar, quem da TV Justiça, quem está acompanhando lá o Instagram já deve ter percebido, gravei agora outra vez lá para a TV Justiça o programa Artigo 5º, né? As pessoas ligam porque elas acabam me reconhecendo com uma determinada expertise profissional. O mestrado vai trazer isso para vocês. Uma determinada expertise naquela área que vocês querem atuar. Então, por exemplo, eu tive um aluno, o professor Marcelo, brilhante, está fazendo 2 doutorados agora ao mesmo tempo, foi meu aluno no mestrado, que é da área do direito financeiro, do direito tributário. Já o convidei para fazer palestras em aulas minhas em diferentes instituições. Cada vez ele se destaca mais na expertise que ele se propôs a pesquisar. E o reconhecimento vem. É evidente que vocês também vão ampliar o que as pessoas chamam de networking. Comigo, eu digo que eu prefiro que vocês mantenham relacionamento. Sintam-se à vontade para me escrever, meu WhatsApp está lá no grupo. Quem não entrou ainda no grupo, eu sei que grupos de WhatsApp às vezes, você está ali, entram mensagens, eu falei que teriam sorteios de livros, eu coloquei, por quê? Porque é uma maneira de estabelecer relacionamento. Por quê? Eu quero que vocês sigam lá o Instagram,
Carlos Alberto Lima de Almeida. Mas por que eu quero que vocês sigam o Instagram? Gente, eu tenho no dia de hoje 1.337 pessoas inscritas num curso de formação para mestrado. Eu vivo postando lá no Instagram chamada para publicação de livro. Nós estamos com 2 chamadas abertas. Uma de um livro que é coordenado pelo professor André Brandão, da Universidade Federal Fluminense, que foi o meu orientador no doutorado em política social, é um dos meus supervisores nesse momento, que é a chamada do Juventude e Periferia, volume 2. (0800), publicação pela Universidade Federal Fluminense. O que você precisa fazer? Ter algum trabalho, pesquisa, reflexão sobre a juventude periférica. Olha o prazo para submissão, 31 de julho. Você publicar capítulo de livro. O capítulo de livro vai entrar na sua produção, para o Lattes. Vai entrar no processo de avaliação, no seu processo seletivo. Tem uma outra chamada, quem quiser seguir, pode seguir também. O Instagram do grupo de pesquisa é Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção Social, que é o grupo de pesquisa que eu lidero lá junto do professor André. Esse grupo de pesquisa, a gente trabalha com temática relacionada às políticas sociais. Nesse momento, os nossos diálogos estão mais voltados para as questões relacionadas à pesquisa que eu estou conduzindo, das comissões de heteroidentificação na autodeclaração Corraça, mas que ele é um grupo que tem uma dinâmica aí de diferentes questões relacionadas à proteção social. Então, se você trabalha com direitos humanos, direito antidiscriminatório, direitos fundamentais, pô, tem diálogo. Eu sou tributarista. Você já parou para pensar, por exemplo, na questão do orçamento no campo das políticas públicas? Como você valida ou não políticas sociais relacionadas a direitos sociais na perspectiva do direito financeiro? Eu sento com vocês para bater papo sobre diferentes assuntos e possivelmente eu consigo estabelecer um direito ambiental, um direito penal, direito civil, com direito do trabalho, pesquisas que dialoguem com o campo das políticas sociais. Vocês podem querer fazer o mestrado e um dos motivos para vocês fazerem é entrar na vida acadêmica. Quero ser professor. Muitas pessoas responderam isso. Quando eu fui diretor da ESA em Niterói, eu abri as portas para que os nossos colegas advogados começassem a ministrar mini cursos gratuitos. Muitos começaram, e eu tenho a alegria de dizer que hoje tenho colegas professores que já são mestres e que começaram oferecendo mini cursos gratuitos na ESA. Já pensou que você pode, na sua área de atuação, na sua expertise hoje, pensar num mini curso que pode ajudar um colega que está iniciando? E você, de repente, ir na ESA, conversar com o diretor da ESA e falar assim: olha, gostaria de oferecer esse curso gratuitamente para você vivenciar o que é estar na sala de aula do lugar de professor, ter que organizar uma aula, fazer um planejamento, pensar na estratégia de comunicação. Nenhum de nós vem pronto. Nenhum de nós aprende do dia para a noite a fazer uma sustentação oral, a dar uma aula por computador. São processos. Outro motivo para você fazer mestrado: você vai ter a possibilidade de atualizar os seus conhecimentos, perspectiva de diferentes saberes, mas, sobretudo, de desenvolver um pensamento crítico em relação a diferentes temáticas.
Acho que o grande barato da formação como pesquisador é esse desenvolvimento. E vocês estão falando com um camarada que foi muito cabeça dura no início da vida acadêmica. Eu cometi, possivelmente, quase todos os erros que uma certa arrogância juvenil do início da advocacia me fizeram ter, achando que eu já sabia o que era fazer pesquisa quando eu comecei nessa pegada 20 e tantos anos atrás. Algumas pessoas que foram fundamentais no meu processo formativo foram muito generosas comigo, porque elas me falaram uma, duas, três, quatro, cinco vezes os erros, os problemas, e eu não dava conta de entender. Quando eu comecei a dar aula no mestrado, no doutorado, eu pensei assim: eu posso ajudar as pessoas a não serem tão bizarras como eu fui. Quando eu quis propor essa mentoria, esse trabalho de uma formação básica, a ideia foi exatamente essa: que a gente pudesse falar dos erros que a gente vai tendo nesse processo, de maneira que vocês não tenham os mesmos erros. É possível também vocês aumentarem, e eu já vou me encaminhando para o final por conta do horário, né? Eu sou um camarada que a aula termina 6 horas da tarde. Quem são os meus ex-alunos sabem disso. É, eu fico, às vezes, 1 hora depois só batendo papo, porque eu não sei nem se pode aqui, Thaís, porque eu gosto do que eu faço. Então eu tenho essa pegada. Mas como eu sei também que muita gente veio direto do trabalho e tudo mais, eu vou tentar ser bem disciplinado, especialmente aqui no primeiro encontro, para fechar aqui o raciocínio. Tá? O mestrado pode proporcionar a vocês maior remuneração. Ah, mas por quê? Porque dependendo do que vocês tiverem de realidade, vocês podem ser bolsistas durante o mestrado. Ah, a bolsa é muito alta? Não sei a realidade de cada um. O que é muito ou pouco pode diferir na minha realidade, na sua realidade. Então, amigos, eu hoje posso dizer para vocês, eu sou bolsista de pós-doutorado. Eu recebo 5.200 numa bolsa de pós-doutorado. Para minha realidade, é uma grana legal. Eu fico super satisfeito. Para outras pessoas, 5.200 não é grande expressão de dinheiro. Na minha realidade, como pai de família, 4 filhos, né? Os meus 3 filhos mais velhos já não estão de ver, mas eu tenho uma criança de 9 anos. Casa para sustentar é uma grana para mim, 5.200. Outro ponto para validar a escolha de vocês. Vocês passam a ter no mestrado acesso a novos métodos e técnicas de trabalho. E isso faz toda a diferença. Eu poderia aqui falar um pouquinho também sobre um outro ponto que é a questão de fazer mestrado no exterior. Mas eu vou deixar para comentar sobre isso em outra oportunidade. Por quê? Porque é um outro tipo de vivência. Vamos começar pelo básico. Escolha de programas aqui no Brasil, a realidade que a gente tem para ingressar. Né? E eu espero que vocês, ao término desses 6 encontros, saiam assim motivados para a tentativa que vocês desejarem. Ainda que não seja para a próxima seleção que estiver aberta. É para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. Vão ter editais daqui ao final do ano, vão ter vários. Mas que vocês comecem a pensar assim: o que eu tenho que organizar? Quais são os documentos? O que é importante eu colocar no currículo Lattes? Para eu pensar agora nesse próximo passo. E é isso que eu espero ajudar vocês da melhor maneira possível, com todo o carinho, toda a paciência. Para quem ainda não fez, né, tem postagens lá na página da mentoria no Instagram e na minha página, né? Vocês também vão encontrar falando sobre o currículo Lattes. Então,
ir na plataforma Lattes, fazer o currículo Lattes. Primeiro passo, ainda que vocês coloquem as informações iniciais, as informações básicas, o beabá mesmo. E aí a gente vai falar num dos próximos encontros sobre o que é relevante, onde inserir no currículo Lattes determinadas questões que serão objeto de avaliação. No concurso que eu fui aprovado lá para a Federal da Fronteira Sul, uma das alegrias que eu tive foi ter tirado 10 na avaliação do currículo. E eu só consegui esse 10 porque eu estava com tudo muito organizado. E aí tem alguns macetes que eu vou passar para vocês também no nosso próximo encontro. Um deles é, a cada curso, publicação, certificado, digitaliza e começa a ter pastas digitais com tudo que você tem que é físico. Isso dá uma trabalheira enorme. Quanto mais tempo você demorar a começar a organizar essa prática, pior vai ser na hora de você reunir esses documentos para um processo seletivo. Então começa com o básico. Vai colocar lá diploma da graduação em direito, digitaliza, frente e verso. Abre uma pasta lá relacionada à comprovação dos seus documentos, documentos pessoais, tudo você precisa ter hoje digitalizado. Que vai chegar o momento que eles vão querer que você entregue um arquivo em PDF com tudo organizado. E se você não seguir exatamente o barema que lhe for passado, você está desclassificado do processo seletivo. Então, o macete é você começar a organizar bonitinho, deixar tudo passo a passo. Ah, mas vai ter edital que vai ser um diferente do outro. Verdade. Mas os elementos, em regra, são elementos comuns. Formação acadêmica, o que foi publicado, né? Sim, vamos falar sobre o barema também num dos próximos encontros. Tá? Mas, basicamente, o barema é o documento que te diz os critérios de avaliação para um processo seletivo. Então, na prova de títulos, num concurso, num processo seletivo como esse que eu me submeti, você tem ali uma pontuação que vai ser atribuída por obra publicada, se a obra foi publicada, se é um livro autoral seu, se você é um organizador, se você publicou um capítulo de livro. Tudo isso vai tendo pontuações diferentes. Então, a gente pensar nessa organização pessoal de documentos, ela é, assim, passo inicial para quem pretende fazer o processo seletivo. Se eu tivesse que falar mais alguma coisa hoje, 21 horas e 8 minutos, eu ia falar assim: quem tiver curiosidade, ingressa na página de qualquer universidade brasileira, pública, hoje. Nós estamos com colegas do Sergipe, da Bahia, né, do Pará, do Amazonas, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Experimenta abrir aí a página da universidade no estado que você está, ou no estado que você tem o desejo de tentar fazer essa sua seleção no futuro. Vai lá na Strito Sensu, dá uma olhada nos cursos que tem, os diferentes cursos de mestrado que estão abertos. De repente você vai se deparar com um que está com o processo seletivo aberto. Ou vai pegar o do ano passado, baixa lá o edital. Se você já está convencido assim, eu quero fazer no direito. Baixa o do direito. Quando eu fui fazer o segundo doutorado, muita gente perguntou para mim assim, Casalberto, por que você vai fazer um segundo doutorado? E aí, meus amigos, para fechar uma história que eu não fechei. Depois que eu tinha terminado o primeiro mestrado, porque não tinha valido, né? Que eu fiz o segundo mestrado, que foi então o primeiro mestrado meu, que foi considerado válido, bacana, tá?
eu encontro com o professor Luiz Fernando, que tinha feito mestrado comigo lá na Universo. Aí ele falou assim: Casalberto, nosso mestrado em educação foi validado pelo Conselho de Educação. E aí eu fiquei com o mestrado em educação validado depois que eu tinha já terminado o mestrado em política social. Então muita gente pergunta: por que você fez 2 mestrados? Porque o primeiro não tinha valido. E ele foi validado depois. E aí, meus caros, vale a pena quando vocês forem procurar um curso de estrito senso, vocês verificarem qual é o conceito dele lá na CAPES. Beleza? Queridos, quinta-feira, 7 horas da noite, eu estarei aqui novamente com a minha querida doutora Thaís. Quero agradecer muitíssimo cada um de vocês que prestigiaram aqui esse primeiro encontro. Eu me senti muito honrado, muito feliz com as inscrições, com essa interação. Eu fui tentando aqui acompanhar tudo. Depois eu vou pedir para a Thaís, eu não sei se ela gravou para eu poder assistir, né, e poder ler tudo que foi escrito aqui também. Fiquem à vontade de me encaminharem mensagens pelo WhatsApp. Eu prometo que eu tento responder todas as mensagens pelo Instagram. Tudo que eu fui vendo, eu tentei responder para todo mundo. Espero que tenha sido útil esse primeiro encontro. Se vocês ficaram com dúvidas, pontos que vocês gostariam de saber, coisas que vocês queriam que fossem tratadas, mandem para mim mensagem, porque a gente está construindo junto cada etapa, tá bom? Ó, um beijo para vocês, muito obrigado pela atenção de todos. Doutora Thaís, devolvo a palavra, o meu boa noite e meu coração, eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro, para quem não sabe, meu coração tricolor vai agora torcer, né? Porque tem um jogo do Fluminense agora começando. Valeu! Não, já que você comentou aí, saudou os tricolores, vou saudar aqui os vascaínos, tá? Eu sabia, eu sabia. Aí, ó, Luiz Fernando já botou Vascão, é isso. É isso, gente. Tô perguntando aqui de lista de presença. Como eu falei, o Cisco Webex, ele vai pegar todos os dados de vocês aí, o e-mail, o tempo que vocês ficaram aqui, tá? Fiquem tranquilos. É isso. Eu tô rindo aqui, tô olhando aqui o pessoal botando aí o negócio dos times. É legal, né, gente? A Muito, gente. muito legal. Para descontrair também, porque por isso que eu É falei, isso, Thaís. né? É papo Você sério, imagina, não. Eu é costumo, isso aí. eu costumo dizer que aqui na mentoria a gente não tem aquela formalidade toda, não. A gente chama de colega, a gente chama pelo nome, É né? isso Sem, aí. sem É isso aí. frescura. Ó, alguém escreveu fogo ali, né? Eu fui orientado no Ah, doutorado em educação por um botafoguense, né? Que é o professor Marcos Marques, querido amigo também, botafoguense, né? é Então é isso isso. aí, é o flamenguista. Aliás, os botafoguenses que estão muito bem agora, né? Líderes aí no campeonato, né? Enfim, é, galera, siga o Instagram da mentoria, siga lá o meu também, por favor, porque isso vai ajudando vocês a tomarem conhecimento, né, dos eventos científicos. Eu tenho alguns eventos que eu regularmente coordeno simpósio, eu sempre estimulo as pessoas, submete, faz um trabalho, né? Tem muitas portas abertas aí e oportunidades, e é só vocês colocarem ali a mão com segurança que vocês vão passar pelas portas que estão aí abertas, com certeza. Maravilha? Uma boa noite para todos, muito obrigado mais uma vez. Ó, tô colocando aí o link do professor. Coloquei da mentoria, vou colocar também o meu aí, se alguém quiser me seguir, tá bom? E é isso, gente. Até quinta-feira. Tchau. Até a Tchau, próxima. tchau.